Esse daqui foi o trabalho que me deu independência financeira aos 20 anos, sem ter feito faculdade e que me permitiu viajar ao mundo, comprar minhas coisinhas sem olhar o preço, proporcionar viagens também pra minha família e realizar inúmeros sonhos. É isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Vou te mostrar como que você também consegue conquistar a sua independência financeira mesmo sem ter feito faculdade e trabalhando 100% de casa ou de qualquer lugar que você quiser. E o mais curioso é que quando eu terminei o ensino médio, eu não fazia ideia de que esse trabalho existia. Quando a gente é novo, a gente costuma sonhar muito, a gente quer viajar, a gente quer parar de depender dos nossos pais, a gente quer o nosso cantinho. E eu não era diferente disso. O meu maior sonho era sair da casa dos meus pais. Não porque eu não amava eles, mas os meus pais nunca viveram numa situação financeira de muita abundância, de muita prosperidade. A gente tinha as coisas, mas era sempre assim, muito escasso. Minha mãe vivia ali com várias contas para pagar, muita dívida, sempre apertado, e o meu pai também sempre ali tentando acudir tudo. Então eu sentia que se eu conquistasse o meu cantinho, a minha liberdade, primeiro, eu conseguiria ali dar uma tranquilizada nos meus pais, que tinham que me bancar na época, e claro, também ia parar de depender da minha mãe para eu poder fazer minhas coisas, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito, mas muito super protetiva. Eu não podia ir na padaria sozinha que ela estava preocupada. Então, nessa situação de sentir presa, também de não poder viajar, não poder ir em bons restaurantes, nunca ter dinheiro para comprar uma roupinha, foi isso que me fez correr atrás. E às vezes é isso que vai fazer você também mudar de vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre o nosso porquê. Por que você quer mudar de vida? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Muita gente fala sobre propósito e assim, é uma coisa linda na teoria. Mas e na prática? Na prática, na vida real mesmo. Você achou o seu propósito? Você consegue viver do seu propósito? Ah, eu amo fazer balé, eu amo pintar, eu amo fazer pulseirinha. Dá pra viver disso? Às vezes dá, mas às vezes não é o melhor caminho no momento. Às vezes a gente tem que abdicar do que a gente mais gosta pra correr atrás do que realmente vai dar uma segurança pra gente. Então, qual que era o meu porquê? O meu porquê era sair da casa dos meus pais, parar de depender financeiramente deles. O meu porquê era poder viajar, porque se tinha pessoas ali na internet que estavam viajando, trabalhando 100% online, por que que eu não poderia? Que era não ter que trabalhar num lugar onde eu ia ter que dar satisfação para outra pessoa, onde alguém ia ter que me mandar o dia inteiro, todos os dias. Porque vamos ser sinceros, trabalhar para os outros, na maioria das vezes, é um saco. É um saco ter que dar satisfação para os outros. É um saco alguém ter que te mandar. E muitas vezes de forma arrogante, autoritária. Tem muitos empregos onde a pessoa ali é humilhada no trabalho. Isso não deveria ser normal. Então, o meu porquê era também nunca viver isso. Eu não queria viver algo que eu não acreditasse. E eu nunca consegui imaginar um cenário onde eu tivesse que seguir ordens de outras pessoas o tempo inteiro. Talvez o mesmo porquê meu seja um porquê seu. Porque você quer dar uma vida melhor para sua família, porque você quer conquistar suas coisinhas, o seu cantinho, você quer ter mais segurança, você quer parar de viver apertado todo mês. Não tem problema se você não encontrou o seu propósito. Você pode encontrar ele ao longo do caminho, que foi o que aconteceu comigo. Antes de eu começar na internet, eu estava pesquisando por formas de fazer dinheiro. Entenda uma coisa, se você quer que entre dinheiro no seu bolso, você tem que vender alguma coisa. Ou você vai vender seu tempo, que é isso que você faz quando você trabalha como CLT, você está ali vendendo suas horas, o seu serviço e está recebendo por isso. Ou você vende produto físico, produto online, etc. Então, como eu já sabia que para fazer dinheiro a gente tinha que vender alguma coisa, eu comecei a vender coisas da minha casa. Literalmente. Eu olhava uma prateleira e falava assim, não tem ninguém usando isso daqui, deixa eu vender. Colocava lá no marketplace do Facebook e vendia. Aí eu vendi prateleira, eu vendi roupa usada. Só que assim, claro que tinha um limite, não dava pra eu vender tudo da minha casa. Eu vendia realmente só o que não fosse usar. Então eu precisaria de outras formas de fazer dinheiro. Eu pensei, eu preciso de alguma coisa que eu venda todos os dias. E aí na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu mudei de Patos de Minas pra Uberlândia, em Minas Gerais, pra fazer faculdade de biologia. E lá na faculdade eu pensei, vou fazer brigadeiro e vou vender na faculdade. Só que veio a pandemia. Nisso que veio a pandemia, acabou com todos os meus sonhos, porque eu tinha acabado de mudar de cidade, ia morar sozinha, ia fazer minha faculdade, e aí eu tive que voltar para Patos. Voltei para Patos e tô lá, eu preciso de forma de fazer dinheiro. Foi quando eu comecei a vender ali as roupas, coisas que tinha na minha casa que eu poderia vender, e eu tive a brilhante ideia, talvez não tão brilhante assim, de vender sanduíche. E eu vendia nos finais de semana. Inclusive, sanduíche é uma forma muito rápida de gerar dinheiro. Às vezes você não tem tanto lucro, mas todo dia ele tem dinheiro entrando. Aí eu vendi por uns 3, 4 meses. Só que sabe quando você pensa, nossa, eu tô cansada disso, não é isso que eu quero, não faz sentido pra mim? E aí eu peguei e mudei. Eu fui babá, então quando uma amiga minha precisou de babá pra irmã dela, eu fui babá, então vi essa oportunidade, falei assim, não, deixa eu ganhar um dinheirinho extra aqui, vou ser babá.
Eu também trabalhei na zona azul da minha cidade e eu ganhava R$ 50. Eu trabalhava 4 horas e ganhava R$ 50. E eu sempre fui muito fazer cálculo. Ou seja, se eu trabalho 4 horas e ganho R$ 50, no dia eu ganharia R$ 100. No mês eu já ganharia 2.000, considerando que a semana tem 5 dias úteis, né? Tipo, de segunda a sexta. Então já daria R$ 2.000 no mês. Se eu dobrasse, eu ia ganhar mais. Sempre fazia os cálculos do que valia mais a pena. Ah, quando eu fazia sanduíche, eu fazia tanto. Quando eu fui babar, eu conseguia fazer tanto. E, gente, uma pessoa viu que eu tava trabalhando, assim, na rua, segurando uma placa ali, e pensou, nossa, deixa eu chamar aquela coitada ali, porque ela com certeza quer um emprego melhor. E aí eu fui trabalhar numa empresa de... Como é que chama? Que vendia aqueles planos de saúde, mas não é exatamente um plano de saúde. É uns cartão bem baratinho, tipo assim, R$ 30. E aí eu tinha que ficar ligando para as pessoas para oferecer esse cartão de saúde. Gente, isso sim era humilhação, porque se ligar para as pessoas para oferecer uma coisa que elas não querem, para mim não tem coisa pior. Eu odeio empurrar coisa nos outros. E aí eu ficava ali trabalhando e a perspectiva de salário era uns R$ 3.000, se eu não me engano. Nisso já tinha começado em paralelo a estudar sobre internet, já estava fazendo vendas na internet, que eu vou falar agora mesmo, e estava trabalhando nesse emprego. E eu lembro que um dia a mulher chegou em mim e falou assim: nossa, mas você não acha humilhante trabalhar no sol, segurando uma placa e não sei o que lá? E eu olhei pra cara dela e pensei, gente, como assim? Nunca achei que fosse humilhante a gente ter que trabalhar. E pra ser bem sincera, eu achei mais humilhante estar naquele emprego ligando pros outros do que estar no sol, segurando uma placa ali, avisando pras pessoas que elas tinham que pagar estacionamento. E aí ela me contou que ela me chamou pra trabalhar lá porque achou que eu estava precisando. Então eu saí no primeiro mês. Quando eu entrei, ela me falou que podia ganhar, tipo, 3.000 e pouquinho, que pra mim era um bom dinheiro. Eu pensei assim, se eu juntar isso com o que eu tô fazendo na internet, já dá pra eu me mudar de casa, pra eu morar sozinha. Só que, gente, no final do mês, eu ganhei, tipo, um salário mínimo. E aí eu vi que não fazia sentido nenhum eu passar 8 horas do meu dia trabalhando em algo que me dava um retorno muito menor do que estava me dando na internet. Porque com menos de 1 hora por dia, eu já fazia isso com a internet. R$ 1.000 e poucos. E eu sei que vocês estão ansiosos esperando para eu falar qual é a profissão que me deu essa liberdade, essa independência financeira. Mas é muito importante que vocês entendam todo o processo para vocês analisarem também a vida de vocês e perceber que tem coisas que você faz hoje que não faz sentido. Por mais que você dê desculpas, não faz sentido, não compensa. Você passar, às vezes, 8 horas do seu dia trabalhando para outra pessoa para ganhar salário mínimo. Porque agora eu vou mostrar esse outro lado. Com poucas horas, com muito menos esforço, você consegue fazer muito mais. Comecei, então, a trabalhar com a internet em paralelo desse outro emprego. Já estava trabalhando, já estava fazendo dinheiro quando eu entrei. O que eu fazia? Eu comecei na internet com dropshipping. Eu vi um anúncio, nesses que a gente vê no Instagram, rede social, e aí esse anúncio estava falando sobre montar uma loja online onde você não tivesse estoque. E aí, gente, em um dia eu montei a minha loja. Eu vendia biquíni. Eu vendia bem. Eu lembro que eu subi uma campanha, né? Você sobe ali os anúncios para você conseguir vender, porque ninguém conhecia o meu site. E aí, nesses anúncios, no outro dia já estava fazendo venda. Foi um processo, assim, foi muito rápido. Mas por quê? Porque eu fiz as coisas certas. Eu vi um vídeo no YouTube ali falando como que subir uma campanha. Subi a campanha certa, coloquei os anúncios certos e no outro dia já saiu venda. Tipo assim, foi muito rápido. Só que eu tinha certeza que ia vender, eu tinha certeza que ia dar certo. Porque eu vi o vídeo ali no YouTube ensinando passo a passo. Eu sabia que era um anúncio que ia mostrar para pessoas interessadas e que ela ia clicar, ela ia comprar. Então eu já fazia ali meus R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, mais ou menos. Só que qual que é o ponto? Eu tinha que investir dinheiro para esse dinheiro voltar. Então eu já tinha guardado um pouco de dinheiro, né, das outras coisas que eu fazia. E aí eu sempre investia um pouco e voltava. Mas eu ficava muito ansiosa, porque eu ficava com medo. Eu tinha medo de investir. E aí eu não investia o suficiente. Eu investia um pouquinho, voltava. E claro, eu também tinha minhas contas ali já para pagar. Então parte do dinheiro ia para essas contas. E eu não consegui fazer muito dinheiro com dropshipping. Eu tinha constância, mas eu não fiz muito dinheiro. E aí eu fiquei 1 ano mais ou menos fazendo o dropshipping. Até que eu percebi que se eu subia campanhas para mim, eu podia subir para outras pessoas. Então era um serviço que eu prestaria para outras pessoas. E foi esse serviço que me deu uma independência financeira aos 20 anos, sem ter feito faculdade, e que me possibilitou sair da casa dos meus pais. Foi a gestão de tráfego. Quando eu comecei a prestar serviço de gestão de tráfego, eu não fazia ideia de como que eu ia atrair o meu primeiro cliente. Mas eu sabia que uma hora ele ia chegar. Então eu comecei a fazer vídeo. E aí eu fiz um vídeo pro Instagram, e aí se eu visse uma pessoa na rua, eu comentava que eu tava fazendo gestão de tráfego. Eu namorava na época e falava assim, olha,
fala pro fulano que eu faço tráfego pago. E ele tinha muitos amigos que eram empreendedores, empresários. Então, toda oportunidade que surgia, eu estava ali falando do meu trabalho. E eu consegui clientes através do meu Instagram, eu consegui clientes através de vagas que eu aplicava. E eu aplicava em muitas vagas, eu não aplicava em uma não, eu aplicava em 5, 10, 15 vagas, porque eu sabia que em uma hora uma pessoa ia me chamar. Só que a gente também tem que aplicar nessas vagas de uma forma correta. Porque não adianta eu colocar qualquer coisa. A gente não tem que falar o que a gente gostaria realmente de falar. A gente tem que falar o que a pessoa gostaria de ouvir. Infelizmente, essa é a realidade. Vamos lá, vamos ser sinceros. Se eu fosse me candidatar numa vaga de emprego, aí tá lá, pretensão salarial. Qual que é a sua pretensão salarial? É óbvio que eu quero ganhar 10 mil por mês no mínimo, 5 mil pelo menos, né, no início. Mas isso tá dentro da realidade? Uma pessoa que é iniciante, ela pode ganhar 5 mil reais por mês? Isso faz sentido com o contexto? Não faz sentido. Então, não, pera, eu vou colocar uma pretensão salarial ali que fica mais fácil de eu ser aceita. Eu não sei quanto que eu coloco. Minha filha pesquisa no ChatGPT, no Google, tenha noção. Busque informação, é assim que a gente consegue as coisas. Ninguém vai chegar pra você e falar assim, deixa eu te ensinar tudo aqui de graça, sentar aqui com você e vou te ensinar. Quem que vai fazer isso pra você? Ninguém. Tem que pesquisar. No YouTube, inclusive, as informações estão aqui de forma gratuita. É só você assistir. Então, tem que falar as coisas que a empresa gostaria de ouvir. E qual que é o motivo de você querer trabalhar aqui? É fazer uma renda extra. Jura que você quer fazer uma renda extra? Você fala isso pra empresa, ela te elimina logo na primeira pergunta. A empresa, ela não tá ali para te dar ajuda. Vocês têm que se ajudar. Ela vai te remunerar por isso, então esse é o seu pagamento, esse é o seu benefício, e você vai oferecer o seu serviço. Não é doação. Então, se você falar assim, eu quero fazer uma renda extra, não faz sentido algum. Tá parecendo que você quer que a empresa te dê dinheiro. Você tem que falar o que te motiva a trabalhar naquela empresa, que você quer ajudar em tais e tais coisas. Mas eu não quero. Ok, você não vai ser contratada. Então, um dos pontos importantes para você conseguir um emprego rápido é isso. E o melhor de tudo é que é um trabalho 100% online. Então eu tava viajando, eu estava trabalhando. Eu tava na minha casa, podia trabalhar no meu quarto. Não tinha ninguém ali em cima de mim o tempo inteiro me cobrando, me exigindo alguma coisa. E quanto que você consegue ganhar, né, com essa profissão? No início eu cobrava pouco, cobrava bem pouco mesmo, eu cobrava ali 500 reais. Tinha empresa ali que eu cobrava 200, 300 reais. E aí eu percebi que eu tinha que aumentar. Por que eu percebi que eu tinha que aumentar? Eu era do interior. Então, quem é do interior, às vezes acha assim, não tem oportunidade aqui, não tem como crescer. E realmente é mais difícil. As empresas não queriam pagar mais de 500 reais para eu fazer o serviço para elas. O que eu fiz? Comecei a me candidatar a empresas que eram de outras cidades. Porque se quem está aqui na minha cidade não consegue me pagar isso, eu quero empresa grande, eu quero empresa de outras cidades. E às vezes nem era uma empresa tipo gigante, com dezenas de colaboradores. Às vezes era uma empresa pequena, de uma cidade maior, que sabia da importância e sabia o preço que ela tem que pagar. E aí eu fui também conhecendo outras pessoas, eu fui em evento presencial, conheci muitas pessoas, e essas pessoas me mostraram que eu conseguia fazer muito mais. Que eu não podia me limitar a R$1.000, R$2.000. Comecei a ver pessoas fazendo 50 mil reais, 100 mil reais, criou empresa disso. Foi aí que eu comecei a cobrar mais caro. Eu decidi que eu ia cobrar mais caro e eu decidi que eu ia ter 10, 15 clientes. Com o passar do tempo, fui conquistando esses clientes e cheguei a fazer mais de 20 mil reais através da gestão de tráfego. Com um custo ali baixíssimo. Tinha uma colaboradora. A margem de lucro é quase 100%. Então pensa comigo, se o cliente te paga ali R$1.000 por mês, só que você tem 5 clientes, já são 5 mil reais. E você consegue tocar 5 clientes tranquilamente. Com meia hora por dia para cada cliente, você já consegue fazer seu trabalho. Às vezes nem isso, porque o seu trabalho é o seguinte. O cliente te manda os anúncios e você sobe no gerenciador, numa ferramenta de anúncios. Ele que vai investir nos anúncios, ele que vai pagar o seu serviço, obviamente, e ele que vai mandar os anúncios para você. Virginia, mas por que ele não faz, então? Porque ele não sabe fazer. Ele não sabe entrar no gerenciador, ele não sabe como que cria um anúncio. Por mais que seja simples para quem já entende, o empreendedor, o empresário, ele não quer fazer isso. Ele não quer ficar olhando ali os números das campanhas, se chegou gente, se não chegou, se tem que aumentar a verba, se não tem que aumentar a verba. E assim, eu falo que a gestão de tráfego é uma das melhores formas de começar.
Porque você não precisa investir dinheiro. Quem vai investir é o cliente. Ele vai investir em você, no seu serviço, e vai investir também nos anúncios. E depois de 6 anos eu criei um treinamento que é o Ads Lucrativo. O Ads Lucrativo, ele te ensina a fazer campanhas para os clientes e também como conseguir cliente. Então tem grupo de vagas. Eu mostro também como que você se candidata nas vagas da forma correta para você conseguir o cliente. E claro, tem suporte, e o nosso suporte é individual. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Ads Lucrativo com valor promocional para quem estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Se você quer começar, essa aqui é uma das melhores formas. E agora eu quero falar também um pouquinho sobre por que muitas pessoas não têm resultado. Por que muitas pessoas falam que já tentou 1 milhão de coisas e não deu certo. E um dos motivos é porque você tem medo. Você tem medo, você tem dúvidas. E aí, quando você tem medo, o medo ele te trava. O medo te impede você de dar o próximo passo. Ele faz você se sabotar e aí você desiste. E quando você desiste, é claro que você não vai conquistar nada. E muita gente fala, já tentei dropshipping, afiliado, curso de não sei o que lá. E, gente, é óbvio que não deu certo. Você tentou várias coisas, mas quanto tempo que você ficou em cada coisa? Ah, fiquei uma semana. Ah, fiquei um mês. O dono da padaria, ele abre a padaria num mês e fecha no outro? O dono do salão faz isso? Ninguém faz isso. Então, se você quer realmente conquistar a sua liberdade, você tem que ter constância. Eu tô 6 anos nesse mercado e no início não foi fácil. E até hoje tem coisas que são difíceis. O mercado às vezes é volátil, sim, a gente passa por períodos de baixa ali. Mas a gente tem que ter resiliência e entender que isso aqui pode me levar até onde? Já me levou até aqui. Já viajei para vários lugares do Brasil, para vários países. Moro no meu apartamento dos sonhos, tenho um notebook bom para eu poder trabalhar, um celular bom. Porque graças à internet, o que o emprego tradicional me daria? Será que me daria isso? Eu lembro que eu sonhava em ganhar 10 mil reais no auge da minha vida. Juro, quando eu tava na faculdade, eu pensava que o meu sonho era ganhar 10 mil reais. Hoje em dia não paga nem meu custo de vida. E qual que é melhor, você sonhar alto ou sonhar pequeno? Realmente dá o mesmo trabalho. Você pode ter uma ideia para você fazer pouco dinheiro, 2 mil, 3 mil extra, ou você pode ter uma ideia para você fazer 10 mil extra. Se você for fazer brigadeiro para vender, você vai ter ali que comprar as coisas, então a sua margem de lucro não é tipo 80%, 100%. Você vai ter que sair para vender, você vai ter um número limitado de brigadeiros que você consegue fazer, e vamos supor que você vai lucrar no máximo ali 200 reais por dia, o que não é pouca coisa, é muita coisa, tem que vender muito brigadeiro para no final você ter lucro de 200 reais. No final do mês, você tem 6 mil reais de lucro. 6 mil reais de lucro, só que é um puta esforço para vender isso tudo. Porque para sobrar 6 mil, você tem que ter vendido o quê? Uns 12? Uns 8, pelo menos? Tem que ter vendido uns 8 mil. Agora, se você tem 5, 6 clientes ali de gestão de tráfego, te ocupa 30 minutos por dia, você faz 5 mil reais na sua casa, no seu conforto, sem ter que gastar com nenhum material. Então, a gente tem que entender que também tem várias formas de fazer dinheiro, mas tem formas que são mais inteligentes que as outras. E eu tenho certeza que se você começar, decidir continuar, você vai muito longe. Isso aqui, daqui a um ano, se você começar hoje, vai estar totalmente diferente. Você já vai estar pensando de forma diferente. Você, às vezes, vai estar viajando para um lugar que você sonhava, que você colocava como inalcançável, mas que vai se tornar natural, vai se tornar possível. Você vai estar ajudando sua família. Você vai parar de aguentar a humilhação de chefe no trabalho. Tudo isso é possível. A única diferença entre eu, que estou aqui hoje, e você, é que eu decidi e decido continuar todos os dias. Porque eu tenho certeza que se você decidir, se você continuar todos os dias, uma hora você vai chegar. Essa pode ser também a decisão que vai mudar a sua vida. Um beijo e tchau, tchau.